Olá! Hoje é dia da gente falar de inovação, de economia criativa, de disrupção, de aceleração ou desaceleração. Meu convidado de hoje, prestativo, criativo, corajoso, natural de Novo Hamburgo, filho de seu Heinz, da dona Regina, é formado em análise de sistemas. O marido da Raquel é um profissional conectado ao ecossistema de startups do Brasil e do estrangeiro, atuando como gestor, mentor, palestrante e investidor de startups, com experiência de 20 anos no mercado financeiro e de tecnologia. Hoje teremos uma conversa de peso com Igor Dreves. Igor, bem-vindo para essa conversa de peso. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Uma satisfação poder trocar mais uma vez algumas informações com vocês. Falar de inovação sempre é uma coisa gostosa, valorosa e ao mesmo tempo tão abstrata para as pessoas, né? Eu acho que ficou um pouquinho mais tangível no ano de 2020, né? A pandemia ajudou, De certa forma, a gente recebeu um empurrãozinho para a inovação, né? Quase que virou o que era projeto de 3, 5, 10 anos, ou quem sabe, vamos ver quando sobrar uma verba, eu acho que a gente foi injetado para dentro da inovação. Ela virou uma obrigação. A B ali, tentativa e erro. Tá valendo. Exatamente, Voltamos. Vamos voltar um pouquinho nesse tempo? Claro. Análise de sistemas. Eu sempre recebi o incentivo por tecnologia, né? Eu não esqueço quando eu cheguei em casa um dia, o meu pai tinha comprado um MSX, né? Aquele computador e tal, para substituir a máquina de escrever, começar a fazer alguns testes, programas. Então ali foi um momento marcante para mim, eu tive esse incentivo. A gente falou um pouco no nosso bate-papo de game também, então isso desperta bastante, né? Esse interesse por games, gráficos, depois começar a mexer com planilhas e tudo mais. E aí eu não tive dúvida quando eu fui escolher por faculdade. Na verdade, eu tinha duas opções, né, na minha cabeça, assim. Analista de sistemas, né, a área de tecnologia, ou uma área parecida, né, medicina. Então eu tive que fazer algumas escolhas e optei pela área de tecnologia. Os negócios da família nunca foram uma opção para ti? Então, eu faço parte é filho, hoje, né, do seu Heinz, Isso. da Carburgo, né? Enfim, Então, acho que é o maior negócio mais reconhecido da família. Né? A gente hoje tem uma troca como sócios, né? A gente teve um plano de sucessão de governança com a família empresária, assim. Até um dos assuntos que eu trabalho bastante com o Grupo Nexo aqui em Novo Hamburgo. Mas ali eu faço parte de uma forma mais passiva, com sugestões, com acompanhamentos. Quem toca hoje é o irmão mais velho, o Jackson. Mas não, a administração de empresas, comercial, não foi uma coisa assim muito... Eu aprendi de outra maneira. Né? Eu recebi o incentivo do pai de, olha, Igor, quem sabe tu busca nessa área de tecnologia outros conhecimentos, vai desenvolver, aproveita essa liberdade também poxa, fui começar em Porto Alegre trabalhando, depois viajando para São Paulo, muita interação pelo Brasil, fora também. E aí que vem isso que eu falo, né? Quando tu vai para a empresa ali, tu busca aí dar sugestões, a gente trazer essas ideias, visões de como que a gente está vendo o futuro dos negócios. Curioso esse incentivo, porque ele é um cara cartesiano, assim, né? Com a formação contábil e tal, aquela coisa assim, reta, né? Eu acho que foi Ele te ajudou a ensinar pensar fora da caixa, então. Foi diferenciado, sabe? Foi incentivo. Acho que é o suporte que a gente espera hoje dos pais, né? Tipo, nos colocar hoje em caixinhas, modelos, padrões. Hoje a gente está vendo que o mundo está exigindo totalmente outras visões. Ele estava né? só 40 anos na frente, então. Eu diria que sim. Eu considero meu pai um cara inovador, muito inovador. A análise de sistemas, talvez ela tenha sido um bom pontapé para o que tu faz hoje, mas logo depois o mercado financeiro te chamou. É difícil na nossa carreira, vamos dizer, aquele conceito da carreira profissional, né? Eu tive 10 anos trabalhando na área de tecnologia, tive meu primeiro negócio, trabalhava com venda de
de equipamentos, computadores. Eu comecei no primeiro provedor de internet aqui do Vale dos Sinos, que era a Connex, né? Então eu trabalhei estagiando ali, depois fui efetivado, depois eu fui para atendimento externo e fui construindo o negócio. Essa foi a minha maneira de empreender e aprender a gestão também. Depois eu tive a oportunidade de ir para Porto Alegre, como eu falei, viajar, consultoria, até que foi 2006, eu tive o convite de colegas meus, amigos meus, que estavam montando um escritório de investimentos da XP. Né? Naquele tempo era algo assim, investir na bolsa, o que é isso, educação financeira e tudo mais, né? Eu até, nós estamos falando 14 anos depois, né? Hoje está todo mundo falando educação financeira, invista e tudo mais. Então, curioso, eu acho que ali também foi um passo muito difícil, assim, tu largar toda uma trilha de formação e pensar assim, todos esses certificados, né, que a gente faz, e cursos, e especializações, tu deixar de lado e ir para um novo mundo, né, o mercado financeiro, conhecer produtos, conhecer como investir, né, de uma forma dinâmica e ainda apostando numa empresa que estava com uma visão muito certeira, né, nós vamos ensinar o brasileiro a cuidar melhor do seu dinheiro, a investir e dar acesso a ele a vários produtos do mercado financeiro. Não é só poupança e CDB e fundo. Que era o que existia, né? É o que existia. O fundo formatadinho pela agência bancária. Então ali tu já vê toda essa visão de empresas, de gestores, daquele negócio, cara, nós temos que olhar o que vem lá na frente e como que nós vamos usar a tecnologia para entregar esse serviço de forma escalável, que se fala hoje, né? Então eu consegui usar esse meu background da área de tecnologia no mercado financeiro e aí tu começa a perceber toda a mudança profissional que tu faz é um somatório, né? Na prática é isso, né? Eu peguei tudo minha bagagem de tecnologia, comecei a aplicar no mercado financeiro. Foram mais 10 anos no mercado financeiro, altos e baixos, né? Passamos por 2008, subprime, a crise do subprime, depois toda a questão de impeachment, todas essas questões políticas e macroeconômicas, até que eu peguei... Essa ainda não passou, né? Essa continua ainda essa eu acho que impactando, né? Perpétua, né? Quando é que saiu de Wall Street que caiu lá no Vale do Silício? Então, aí, cara, eu vou dizer que foram pontos assim onde eu estava percebendo que tinha alguma coisa para fazer diferente. Já tinham 10 anos de ciclos econômicos, como eu falei, ajudando as pessoas a investir melhor, tu acaba identificando meio padrão, assim, né? Tu vê o perfil, monta o plano e é só seguir aquele plano. Mas eu estava olhando assim, cara, tem coisa a mais para se fazer, né? Eu acho que é isso que me desperta sempre. Então, eu fui fazer um curso, né, de futurismo aqui em Porto Alegre. E ali o que me marcou, olhando todas aquelas... quase que recapitular algumas coisas do passado, projetando futuro, né? Olha as mudanças que estão vindo pela frente. E aquilo ali foi para mim um marco, assim, quando foi falado assim, olha, tu quer ser protagonista ou coadjuvante? É isso. A decisão é tua, entendeu? Ou tu vai ficar no vácuo, ou tu vai puxar o carro. Então ali eu já comecei a me incomodar mais, né, ficar desconfortável. Aproveitei para ir para um evento em Austin, no Texas, é um dos maiores eventos de inovação, que é o SXSW. Esse evento, para mim, foi fantástico, foi ali que eu saí com várias ideias, né? Eu acabei indo 2016, 2017, 2018, não fui 2019, mas esse ano estava nos planos de ir. Então, é um evento mais que fácil, então, pela internet. É um evento que eu coloquei como se fosse IPVA e IPTU, assim, que tu já vai guardando o dinheiro e gasta com aquilo, sabe? Porque aquilo te joga anos para frente, abre a ideia, conhece pessoas do mundo todo. Eu acho que isso é uma potência para criar coisas diferentes, para pensar diferente, né? Então, eu voltei de lá com muitas ideias. Lá eu tive o contato com o pessoal da Startse, né, que é uma das empresas que eu sou parceiro de negócios hoje. A Startse tem essa ideia de trazer inovação para o dia a dia das pessoas, empreendedorismo, né, uma escola de lifelong learning, né? Nós vamos aprender por toda a nossa vida, não mais fazer faculdade e depois dali trabalho e agora é mão na massa. Não, tu vai ter que se atualizar constantemente. Então foi ali que eu encontrei o pessoal, começamos a conversar e agora, vamos ver,
3, 4 anos que a gente tá junto, trazendo aqui no Vale, pelo Brasil. Já tive algumas vezes no Vale do Silício para ver o que está acontecendo. Minha próxima viagem é ir para a China, né? A gente sabe não é à toa essa guerra comercial que está acontecendo, né? A gente está vendo é uma guerra de inovação. É ali que vai liderar, é a tecnologia, com certeza. E a gente está muito atrás desse processo, né? Olha, a gente tem A China correu questão, muito, né? A Índia vem correndo muito. A gente tem ótimos talentos. A gente tem ótimos centros de inovação aqui no Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul. Tu trabalha com todas as esferas, né? Sim. Esfera pública, academia e Sim. iniciativa privada. Eu busco me envolver em todos porque uma pode trazer uma solução para outra, né? Não tem mais essa Dá pra gente distinção. condenar alguém mais do que outro, assim? Alguém comete mais pecados por a gente não estar mais à frente nisso? É só a gente olhar um pouco mais do burocrático da coisa, né? Inovação não anda com burocracia, né? Ela não acontece. A inovação... Não precisa ter tecnologia. Precisa. Precisa. A tecnologia é a base, ela é a potência maior assim, para a inovação acontecer, junto com criatividade, junto com o fazer, né? Mas ela permite essa escala, né? Mas a questão a inovação ela gosta de andar à margem da lei, né? Ela fica ali, ó, sempre empurrando. Pode ver o que a gente vê de conflitos hoje. Motoristas do Uber, né? Isso aqui é permitido ou não é permitido? Será que esse aplicativo vai considerar os entregadores, né? Como é que eles vão ter os direitos e tal? Esses aplicativos e a inovação não está pensando um todo, assim, é uma coisa, o negócio é a necessidade do agora, do cliente, eu estou com foco no cliente, né? E se eu estiver entregando a solução para o problema daquele cliente, é o cliente que vai dizer a lei é boa, é ruim, entendeu? Mas cabe a nós, sim, termos uma consciência maior dessa mudança, dessa transição que está acontecendo, né? Senão, é a discussão que a gente estava falando, a gente anda de uma forma muito acelerada e acaba não levantando a cabeça aqui, peraí, para que lado nós estamos indo aqui, né? Então, eu diria, Rodrigo, que hoje uma das principais discussões, acompanhando esses eventos de inovação, acompanhando as tecnologias, a principal discussão se chama ética. Isso, sem dúvida, não é o que tu vê nos portais de notícias, não é o que está nos jornais, nas capas das revistas, mas o assunto principal tem tudo a ver com ética. É tudo relacionado à ética. Vamos avançar com inteligência artificial até que ponto? Vamos avançar com nanotecnologia, com edição de DNA até que ponto? Né? Hoje as coisas, a gente conversou, né? Poderia falar horas aqui sobre inovações que estão acontecendo em todas as áreas. Agora, sempre vai esbarrar na ética. Tudo que eu quero eu posso, mas nem tudo eu devo. Exatamente. Eu brinquei com o Igor antes de a gente começar que a gente precisaria de umas 4h30 para começar a conversar sobre tudo isso. Infelizmente o programa voa, mas tem algumas coisas que são especialmente importantes. No mercado que a gente fala em inovação, em disrupção, em oportunidades para tudo isso que está nascendo, a questão da inovação a partir das startups e da aceleração dela, o Igor me disse assim, sim, algumas precisam de aceleração, outras precisam de desaceleração. Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com Igor Dreves.
De volta para uma conversa de peso hoje recebendo o Igor Dreves, gestor, mentor, palestrante e investidor de startups. Startups, esse palavrão, né, que algumas pessoas acham lindo, outras pessoas acham que vai nascer vários Googles e Facebooks a partir de uma startup e querem botar dinheiro, e outras pessoas acham que isso é coisa de desocupado, que não vai dar em lugar nenhum. Nenhuma dessas assertivas é exatamente perfeita, né, Igor? A gente tem uma tendência a querer o certo, né? A nossa zona de conforto nos obriga assim, eu quero apostar onde as coisas são A certeiras. gente é treinado para acertar. Perfeito. E para fazer uma linha reta. Exatamente. A vida não é mais assim, não será nunca mais assim. Não, eu acho que a gente, de novo, né, esse ano está sendo um ano de se vira nos 30 e, olha, boa sorte para todo mundo. 30 é o quê? Meses? Semanas? Porque a gente 30 já sabe que não é 40 minutos, dias, né? Isso já passou várias vezes, né? Cara, esse mundo da startup tem uma dinâmica muito grande, né? E quando a gente começa a entender alguns conceitos, é normal tu perceber empresários, grandes empresas já falando, pô, mas isso aí eu fazia um tempo atrás, então eu era uma startup nos anos 80, né? E o que as pessoas precisam de uma definição, assim, mas o que é startup, né? Tem uma definição de livro teórica em si, mas o mais importante é essa cabeça, né? Esse mindset de fazer a coisa diferente, de buscar escalar e não fazer mais regional, né? Eu tenho meu negócio aqui, eu atendo o meu bairro, eu atendo a minha cidade. Cara, mas tu tem um talento para fazer o que tu está fazendo. Por que tu, usando a tecnologia, não consegue ganhar escala? E aí começamos a romper barreiras geográficas, barreiras de idade, barreiras de formação, né? Porque às vezes tu tem um cara com muita certificação e super preparado, mas ele não consegue compartilhar isso. Enquanto que tu já tem umas pessoas ali mais trabalhando em improviso e tudo mais que cativam, engajam as pessoas e conseguem ter uma melhor audiência, vender mais, né? Então, a startup é isso. A startup é esse mindset de fazer diferente. Olhar e pensar como é que eu posso chegar em mais pessoas usando a tecnologia para fazer diferente, para fazer de forma disruptiva e fazer o bem também. Quando tu fala em mindset, tu me leva direto para a neurociência, né? Tu tem estudado bastante. Esse eu diria que é o meu xodó. Aquele evento que eu citei antes, que eu fui em Austin em 2016, no SXSW, eu saí de lá com duas ideias principais. Eu vi inteligência artificial, eu vi edição de DNA, eu vi realidade aumentada, virtual, todas essas tecnologias, e a cada ano elas mostrando já os resultados, né, a evolução, e era impressionante. Só que eu saí com dois temas para dar uma tocada ali e ver o que eu ia gostar. Um deles é storytelling, né, contar histórias, a forma de tu estruturar, que é muito utilizado hoje em marketing digital. Hoje Netflix é puro storytelling, né, cinema e tudo mais, mas a forma de tu palestrar também, fazer os altos e baixos para engajar o pessoal. E a parte de neurociência. Neurociência já é um estudo de décadas, centenas de anos, né, sobre o cérebro humano, sobre o comportamento humano, a evolução do ser humano, mas também a gente entender que as tecnologias hoje utilizadas para medir a neurociência, para monitorar e aprender, mudaram muito, muito, muito. Então, assim, os últimos 5 anos estão sendo totalmente diferentes dos últimos 50 para a neurociência. Há 100 anos atrás tinha um cara lá que abriu a cabeça literalmente para achar a diferença de um cérebro de uma mente criminosa. Então não é assim exatamente que funciona, o Lombroso lá estava errado. Olha, tu sabe que se estuda muito neurociência e corrupção, né? Porque tu começa a descobrir padrões ali. E eu me interessei nesse assunto, e o professor mesmo dessa pós falava muito, olhando para o caso no Brasil, né? O que leva a pessoa a se corromper, né? Então, e só para resumir, para quem está nos assistindo, é a falta de punição mesmo. Quando não tem punição, quando não tem regra, a gente vai avançando na cerca ali, né? A gente vai dando um passinho a mais. Então, colocar regras e punição severa é o que faz o ser humano, opa, peraí, eu tenho que seguir uma certa linha, né? Ser digital. Ser digital,
Bom, para mim, esse nome é o nome do meu novo projeto, tá no forno. É porque tu é ou porque as pessoas são? Eu busco ser. Ou porque as pessoas serão? Eu busco ser digital. Eu acho que não é... Ela tem uma dupla interpretação, né? Ser digital, a gente pode pensar como é ser digital nesse mundo digital que a gente vive hoje, né? Mas se a gente separar um pouco e olhar o que é ser um humano hoje nesse mundo digital, qual é a balança? É ser mais digital ou ser mais o nosso ser, né? O sentir? E eu vi pela neurociência, vi pela tecnologia, estudos e questionamentos hoje, inclusive no Vale do Silício, onde é que nós vamos chegar com tudo isso? Né? Nós vamos construir, ou nós vamos cuidar um pouco mais do que a gente está fazendo? Volta para aquele ponto ético. E também. aí tu defende a desaceleração? Eu acho a aceleração de negócios muito importante. Mas agora, desacelerar como pessoa para parar e pensar o que a gente está fazendo é fundamental. Né? A gente hoje tem um conceito também que se fala, a gente coloca o cliente no centro das coisas, da atenção ali, né? Deixa o cliente no centro das coisas, eu vou acompanhando o que ele está fazendo. Só que se eu fizer isso de uma forma acelerada, eu não capto realmente a necessidade do cliente. Isso é um exemplo. Né? Outra coisa, quantas pessoas hoje estão fazendo algo que nem pararam para pensar, né? Por que eu faço isso? Será que esse é realmente o meu caminho? Ou eu acabei me agarrando em um projeto aqui, estou seguindo, mas sabe quando começa assim, pá, tô cansado. Tu fica refém da tua aqui. escolha. Tu fica refém da escolha, refém do ambiente, da influência que a gente sofre. Né? Tudo isso é muito falado hoje em neurociência. Né? Às vezes a gente toma decisões que a gente nem sabe que tomou, mas foi por influência de ambiente. Por exemplo? Vamos para uma loja hoje, um negócio bem... Vamos falar do varejo, né? Quantas lojas hoje já estão trabalhando com questões de neurociência para o cliente, neuromarketing, né? Tu chega numa loja, ela tem um cheirinho que desperta em ti hormônios que te fazem... Olha, eu quero sair daqui com alguma coisa, eu quero sair comprar alguma coisinha. Né? A música que está tocando, música influencia muita gente, né? Tanto para a gente relaxar como para despertar interesse. Para acelerar. Para acelerar a gente. Então, eu acho que o mais importante é a gente tomar consciência disso, né? Do que está acontecendo no nosso dia a dia. E para tomar consciência de forma acelerada, tu não consegue. Tu sai fazendo porque tu tem que ser produtivo, senão tu tá mal, olha o que as pessoas estão fazendo, olha quantas lives elas estão assistindo, tu tem que fazer um curso e hoje a gente tem uma abundância de cursos, tu segue quem... Tem muita informação, né? Muita informação. É natural que a gente se perca em alguns momentos. Como recupera um eixo, assim, ou se é que precisa ter esse eixo, né? E aí, um Rodrigo, bom caminho. Tem um conceito que é muito utilizado, que é o FOMO, né? É o Fear of Missing Out. É o medo de eu tô aqui contigo, tô perdendo uma reunião lá, tem um cara palestrando, eu queria estar assistindo ele, a gente tá aqui, mas não tá aqui. Né? Pô, como é que eu faço para estar aqui e fazer uma boa conversa contigo? Né? Para a gente agregar para quem está nos assistindo com bom conteúdo e não ficar já aqui enquanto que eu estou pensando em outros. E quantas vezes a gente está falando com uma pessoa e ela está aqui no celular? Né? Então, quem nunca, em primeiro lugar? Por isso que eu falo, né? A gente tem que dar atenção, não prestar atenção. Prestar atenção é uma coisa, dar atenção é diferente. Perfeito. E a gente tem que fazer isso desacelerando. A gente tem que entender um pouco mais esse conceito, sabe? O Igor, a pandemia está sendo um momento triste da história da humanidade, evidentemente. Foram milhões de mortos e ainda vai longe isso. Mas a gente tem que buscar tirar o melhor de tudo isso, né? Com a tua visão, com a tua racionalização disso tudo, né? O que dá para tirar de melhor de tudo isso? Como é que tu aproveitou, está aproveitando tudo isso? E como é que tu está orientando as pessoas a aproveitar melhor tudo isso? Bom, eu vou falar, eu acho que eu trago um pouco mais um lado pessoal nessa pergunta, né? Porque eu busquei literalmente desacelerar. Eu busquei respeitar esse momento que nós, de certa forma, fomos forçados a fazer, né? Tu vê, quando a gente está falando de criatividade, a gente está falando de
ócio, né? Parar para pensar. O nosso cérebro, quando a gente está descansando, ele está pensando em coisas diferentes. A gente é que gosta de ocupar ele para achar que está sendo produtivo, né? Então eu busquei me organizar de certa forma, assim, tipo, o que está pendente, o que estava trancando, né? Fui revisar meus investimentos, né? Já que a gente viu aí economicamente um monte de problemas acontecendo, queda nas bolsas, e eu usei assim, pô, peraí, queda para mim é a oportunidade, deixa eu organizar isso. Então eu fui botando ordem nos principais eixos hoje da minha vida. Tipo, quem retoma logo o seu potencial a partir disso é um bom investimento, é isso? Exatamente. Então eu fui quem olhando... não levanta mais também. Então eu fui buscando fazer essa organização, essa limpeza em casa, sabe? E a casa é nossa, né? Eu acho que os pontos mais importantes são esses. A gente olhar para dentro, olhar o que a gente tem que se organizar para depois a coisa voltando, que direção que a gente vai dar. Né? Então, fui testando alguns projetos, aproveitei para trabalhar arte. Né? Eu e minha esposa tivemos uma oportunidade de pintar um quarto lá, umas paredes do quarto, fazer uma arte diferente, foi uma coisa muito bacana. A gente percebe o quão importante é socializar. Né? Como eu trabalho com vários grupos, assim, a gente começou a olhar assim, cara, nós precisamos fazer aquela reunião encontrando todo mundo para almoço, né? E família também, né? Tu olha hoje, o pessoal não aguenta mais ficar trancado, né? E para quem conhece o conceito, né, da pirâmide de Maslow lá, né? Que a base dela é comer, beber, né, as necessidades básicas, e o social está no meio dela. Olha, eu convido as pessoas a questionar, porque o social faz parte, foi o social que nos trouxe até aqui nessa evolução. Somos seres sociais históricos. Somos seres sociais e isso é muito importante, né? O social nos faz evoluir, nos faz ser mais criativo, nos faz pensar em soluções de um problema. Agora, tu ficar trancado em casa, não te sai do conforto. Vou pegar a pirâmide de novo para encerrar nossa conversa de hoje. Tu te considera um entusiasta da nova economia. Dentro da pirâmide bonitinha que a gente tinha lá de agricultura, indústria, comércio, serviços, recentemente tecnologia como um grande negócio, grande fatia disso. O que é essa nova economia? Vão mudar o nome do real? Não tem nada a ver com isso exatamente. A nova economia, Rodrigo, primeiro ela está em constante mutação. Né? Eu acho que a gente tinha um momento pré-pandemia ali que a gente falava, olha, temos que inovar, temos que buscar fazer diferente, temos que buscar novos canais para atingir novos clientes, entender que o cliente A não tem o mesmo comportamento do B e nós somos 7 bilhões de pessoas no planeta com um comportamento diferente, tu tem que descobrir as tribos, né? Então Perfeito. A nova economia é tu tentar encaixar isso para que o teu negócio perpetue. Né? Só que a gente vem falando isso antes da pandemia e a gente mergulhou de cabeça. Agora, nós vamos ter que digitalizar, as reuniões são digitais, como é que se comporta numa reunião digital, né? Toda aquela coisa, como é que a gente faz o que a gente fazia fisicamente no digital. Né? Então, isso é um capítulo da nova economia. Agora, eu convido para quem estiver assistindo a ir além, né? Porque nós já estamos indo para o pós-digital. Isso já é muito falado, né? Já é muito falado nas empresas sobre ESG, né? Environment, meio ambiente, social, né? Ter o social, acho que esse ano foi muito importante isso, a gente prestar serviços para a comunidade, para o local, fortalecer o ambiente local e governança, né? A gente ter um planejamento, ter as coisas bem organizadas, porque se a gente vai jogando para baixo do tapete, uma hora vem a conta. Uma hora vai vir a conta. Então, convido as pessoas a ir lá, dar um Google e começar. O que é o pós-digital? Né? O que a gente vai fazer a mais? E daí dá uma desacelerada um dia em casa, fica com um caderninho de anotações, ele pensa um pouco, a gente pode bater um papo num outro momento sobre isso. Chama o Igor lá nas redes sociais. Isso, e aí depois tu bolou uma coisa que te mexeu, assim, tá sacudindo, acelera e executa. Adorei conversar contigo. Legal, eu também. Uma satisfação mais uma vez. Que possamos ter várias mais meia horas assim com o Igor. Igor Dreves, o homem entusiasta da nova economia, gestor, mentor, palestrante, investidor de startups.
Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede de comunidades de televisão.